O mundo está mudando e, junto com ele, os processos produtivos e o mundo do trabalho. Se até pouco tempo um trabalhador ocupava um posto da sua juventude à aposentadoria, hoje em dia isto não é mais uma realidade. A complexidade dos processos produtivos, especialmente sobre a influência das tecnologias, requer do trabalhador a capacidade de reinventar-se. Nesse sentido, faz-se necessário uma educação politécnica para enfrentar os desafios do mundo do trabalho. Então a politecnia contempla as várias dimensões do sujeito. Contempla o fazer, contempla o pensar, contempla a dimensão artística, cultural e social do sujeito e não apenas os aspectos econômicos resultantes do trabalho e a formação para o trabalho. Neste sentido, a politecnia ela traz essa contribuição, emancipar o trabalhador no seu processo formativo para que ele não seja um mero repetidor, para que ele não se apresente ao mercado de trabalho como alguém hábil apenas em repetir uma tarefa, mas que possa pensar no processo criativo. Dou-lhes um exemplo. É interessante ter um trabalhador que foi formado para modelar com habilidade, com precisão uma peça, mas é muito mais agregador, tanto para o trabalhador quanto para o mercado, quando este mesmo trabalhador consegue pensar na função social daquela peça, na sua ergonomia, por exemplo, e nos seus impactos econômicos. Isso faz com que ele tenha outras possibilidades. Tem uma empregabilidade maior e tem uma recompensa afetiva, uma recompensa pessoal muito maior do que se ele é apenas um hábil modelador de peça. A instituição escolar que a gente tem, ela é uma instituição moderna. Ela é fruto desse processo que a gente já viu aí de mudança do trabalho. Toda educação gera para o mundo do trabalho. Mas na modernidade, na sociedade burguesa, capitalista, o trabalho ele é alienado, ele é um processo no qual eu vou lá, executo uma ação e recebo um salário. Não há mais aquela dimensão de constituir a pessoa integralmente. Então esse trabalho alienado, focado na ideia de formar a pessoa, executar ações, executar funções, então o ensino passa a ser um ensino em que eu aprendo somente a executar coisas, a fazer ações, a repetir ações. A premissa de que a educação sempre esteve ligada ao trabalho deve ser vista de maneira contextual e temporal. Vejamos, na antiguidade clássica, mormente representada pela Grécia, a educação ela se desenvolvia em ambientes muito peculiares. O ócio era um ócio criativo, então a escola não tinha o mesmo formato atual, com disciplinas predispostas. A ênfase estava na eloquência, na filosofia, nas artes, na cultura, na retórica. Nós tínhamos um cenário que nos faz lembrar a Noite de Mil Anos, né? Não foi um período de muita efervescência cultural, muita efervescência literária, nas artes, na ciência. Ela era bastante circunscrita, a educação, bastante circunscrita ao ambiente clerical. Tínhamos as escolas monacais, né? As escolas catedrais também, e quase que a totalidade dos seus membros eram ou do clero ou da aristocracia. E não era acessível para todos, já que o modo de produção era servil. O trabalho era baseado num sistema feudal. Avançando para a modernidade, bastante caracterizada pelo advento do capitalismo, nós temos uma fase de transição do trabalho baseado na manufatura, passando pela mecanização do trabalho, até chegarmos ao trabalho industrial. Foi um período bastante fértil em revoluções, em que a tecnologia teve que avançar em prol da industrialização. Este período da Idade Moderna, marcado pelo capital, é o período em que temos também a superespecialização do trabalho, a divisão do trabalho em etapas, a divisão do trabalho em fases, e que gera, por conseguinte, um efeito indesejável que até os dias atuais perdura. Essa superespecialização do trabalho, essa compartimentalização do trabalho, em que a pessoa só faz parte e não tem visão do todo, gerou nos dias atuais uma dicotomia bastante polêmica, que é a relação entre o trabalho intelectual e o trabalho não intelectual. Ao mesmo tempo, o trabalho manual, né, legado para o proletário, legado para o trabalhador, e o trabalho nobre de planejamento, de gestão, o trabalho legado para a elite, para a classe burguesa.
O sistema capitalista, ele funciona a partir da divisão do trabalho, né? E essa divisão do trabalho tem um princípio estruturante, que é a divisão entre teoria e prática, o trabalho intelectual e o trabalho manual. E aí não precisa ser um expert para imaginar que o trabalho intelectual vai para a elite e o trabalho manual vai para o povo, né? O conceito de politecnia muda essa dualidade estrutural, ou pretende mudar, primeiro porque quer romper essa ideia de teoria e prática separados. Então, é um binômio que anda junto. Então, é uma proposta de educação que a pessoa recebe, né, ou a pessoa participa de um processo, tanto de educação teórica quanto prática, ou mais ainda de uma teoria que nasce da prática e de uma prática que está completamente envolvida ali de teoria. A chave do pensamento de romper essa dualidade, ela muda completamente também as relações de trabalho. Fazendo um esforço de síntese, consiste na superação da dualidade entre trabalho manual, estigmatizado, e o trabalho intelectual, bastante prestigiado. É necessário unir o melhor de dois mundos. A Politecnia tem que trabalhar os diversos aspectos em sinergia. Vejamos, se nós temos um trabalhador que consegue pensar o seu processo produtivo, as implicações sociais, econômicas desse processo produtivo, e ainda transita na área da arte, da cultura, da liderança, nós temos um trabalhador politécnico. A formação atendeu o seu propósito. Então é necessário enfatizar a formação global do sujeito, a liderança que ele tem que desenvolver no ambiente escolar. Os desafios são muitos, então é necessário que a gente tenha uma articulação forte, produtiva, contemplando os arranjos produtivos locais, do chamado trinômio E, C e T. Educação, ciência e, na base, tecnologia. Esse tipo de educação, ele está muito fundamentado em uma dualidade estrutural. Ele está estruturado em uma dualidade, que é o trabalho intelectual e o trabalho manual, a teoria e a prática. A Politecnia tenta romper isso, ela pretende romper isso, primeiramente quando ela rompe essa dualidade estrutural. Então não existe mais o par teoria de um lado, prática do outro. O que existe é um binômio que caminha junto. A teoria se fundamenta na prática, por isso que o trabalho é um princípio educativo, e a prática que está ali envolvida de teoria do processo. O conceito de politecnia desafia-nos a pensar numa formação educacional baseada na multiplicidade e na junção de habilidades e competências, sejam elas de ordem prática ou teórica, de base intelectual ou manual. Na politecnia, a prática, a atividade manual ou a técnica não exclui a necessidade de uma compreensão sobre os fundamentos científicos e criativos que oportunizam a inventividade e a solução de problemas. A formação politécnica deverá possibilitar aos indivíduos uma compreensão ampla, integrada e multifacetada, atenta às demandas individuais e coletivas dos homens e mulheres de hoje.